Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Corrente do Bem, do Lar Francisco de Assis. A você que nos acompanha sempre, mais uma vez, seja bem-vindo. A quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso ambiente virtual. E sabemos que não há distância física quando temos a intenção de estarmos juntos, num trabalho ligado ao bem, ligado ao amor. E a nossa proposta na Corrente do Bem é estarmos aqui nos unindo, sendo um elo de luz, mais um elo de luz, a nos fortalecer nesse momento das nossas vidas, momentos de desafio, momentos onde estamos sendo convidados a olhar para dentro de nós, ao despertar das nossas consciências, a nos transformar. Mas às vezes passamos por tantas dificuldades que nos perdemos um pouco no meio dessa caminhada. E quando aqui estamos nos sintonizando, nesse momento da corrente do bem, voltamos a nos aproximar um dos outros, voltamos a principalmente a nos reconectarmos conosco, com a nossa essência, com as nossas possibilidades, para que dessa forma possamos vencer nossas inseguranças, nossos medos e nos fortalecermos para enfrentar esse desafio, porque crescemos enfrentando os desafios. E esse mês de setembro é o Setembro Amarelo, onde temos a campanha pela valorização da vida. Então, toda a corrente do bem desse mês de setembro está voltada para a comemoração, a celebração, a intenção de valorizarmos a vida. Então, a gente sempre coloca o telefone do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que se você está passando por um momento de angústia, de desespero, ligue para 188, porque sempre vai ter alguém para te ouvir, para te acolher. E o quanto é importante sermos acolhidos nos momentos em que estamos vivenciando uma dor que nos parece insuportável. Então, esse mês é para nos despertar, despertar o nosso olhar para nós, para os nossos irmãos em sofrimento. Se você conhece alguém que está passando por esse momento, com pensamentos de desistência da vida, convide para assistir às nossas palestras, compartilhe os links da palestra, seja um instrumento de vida, de amor e de paz. Então, nessa noite, nós vamos, com muito prazer, receber mais uma vez a nossa querida Miriam Marino. Miriam, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui na nossa corrente do bem. É um prazer estarmos aqui mais uma vez com você, te ouvindo. Todo mundo gosta muito de te ouvir, então hoje é uma noite assim de vibrações, né, para todos nós que já conhecemos a tua fala e para quem não conhece vai descobrir hoje. Então daqui a pouco mais, depois da prece, eu vou pedir a você para desbloquear seu microfone e a sua câmera para nos brindar com mais uma noite de conversa. Então, vamos lembrar daquela aguinha que a gente pede para que seja deixada ao lado. Para quem está vindo pela primeira vez, pegue um copo com água, ou uma garrafinha com água, porque na prece final a gente pede aos espíritos que se encontram conosco no trabalho da noite que magnetize essas águas, transformando no remédio que cada um necessita para o seu reequilíbrio, para o seu fortalecimento. Então, isso é muito bom, né? Para nos ajudar, para nos refazer. Então, vamos agora fazer a nossa prece. Aí o tema dessa noite, eu acabei não falando,
É um tema muito interessante, muito importante. A Miriam vai falar para a gente sobre qual o sentido da vida. E a gente vai poder também fazer perguntas durante a palestra, que no final a gente sempre reserva um tempinho, né, Miriam, para responder as perguntas. Então vamos à nossa prece. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos acalmando os nossos pensamentos, as nossas emoções. Vamos respirar suavemente, entrando em sintonia com a espiritualidade que se encontra em cada lar. Trabalhadores abnegados, sempre presentes para nos auxiliar a nos redirecionar o caminho. E de joelhos em espírito, Pai, te pedimos nesse momento a tua permissão para iniciarmos mais uma palestra da noite da Corrente do Bem nesse domingo. Que possamos sentir a presença do nosso irmão maior, Jesus, entrando em nossos lares. Vamos sentir a sua presença em nossos corações. Que possamos, nessa noite, mergulharmos um pouco mais dentro de nós e pedimos, Pai, humildemente, que possamos despertar um pouco mais sobre aquelas necessidades que cada um de nós tem e que dessa forma possamos trilhar passos para a nossa transformação. Abençoe a cada um que está aqui nessa corrente, abençoe a cada lar representado. E que essas vibrações amorosas dessa noite possam alcançar a todos aqueles irmãos em sofrimento, angustiados, passando por uma dor intensa, até mesmo pensando muitas vezes em desistir da vida. Te pedimos, Pai, que esses irmãos possam ser tocados e que a compreensão que tudo passa, que existe sempre um coração amigo que poderá ouvi-lo, confortá-lo e que a vida é muito maior do que aquele momento de sofrimento, possa despertá-lo desse sono, dessa alteração de consciência, para que dessa forma possa trilhar novamente o caminho da serenidade, do equilíbrio e do amor. Que a palestrante da noite, a nossa companheira Miriam Marinho, possa receber todo o amparo da espiritualidade aqui presente, toda a luz que aqui vibra, toda a amorosidade que a envolva, e que ela possa ser um instrumento fidedigno de Francisco de Assis a nos tocar com as suas palavras, e que nessa noite possamos refletir sobre o sentido da vida, o real sentido da vida. Fique conosco, Pai querido, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, Miriam, nesse momento, pode desbloquear seu microfone, a sua câmera e nos brindar com as suas palavras. Paz e bem. Olá, pessoal, boa noite. Muitíssimo agradecida pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. Cada vez que eu recebo um convite assim, dessa casa, de joelhos em espírito, eu fico muito grata, de verdade. Porque a gente sabe que existem determinadas circunstâncias na vida da gente que fazem com que nós nos unamos, né? Não só presencialmente, como de coração também. E hoje é um dia muito especial. São Cosme, São Damião e Dom estão junto conosco.
Nada é por acaso. Então, antes de eu começar a falar, eu vou pedir, por gentileza, que passemos um vídeo pequenininho que reservei para vocês, para daqui a pouquinho a gente poder conversar, ok? Então, pode passar o vídeo, por favor. Construindo uma caminhada entre quedas e acertos, edificando quem somos, acreditando. Eu não vou conseguir. O quê? O que você disse? Não dá. Quem é você? Você consegue, Boltz? Porque em todo este planeta existem animais que pensam que não conseguem. Não se pode mudar o passado. Eu tenho fugido há tantos anos. Ai! Ei, que história é essa? Não interessa, está no passado. É, mas ainda dói. O passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. Entende? Agora, me escute, James Hawkins. Há muita nobreza em você, mas deve pegar o leme e traçar o seu próprio curso. Mantenha-se firme, não importa a tempestade. E quando aparecer a oportunidade, terá a chance de testar sua perícia mostrando que você realmente é capaz. Tudo bem. Você tem que deixar o seu passado para trás. Olha aqui, coisas ruins acontecem e ninguém pode fazer nada para evitar, certo? Certo. Errado! Quando o mundo vira as costas para você, você vira as costas para o mundo. Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. Diz o ditado: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Olhe para dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Você tem que ocupar seu lugar no ciclo da vida. Sua história pode não ter tido um começo muito feliz, mas não é isso que define quem você é. É o restante da sua história. Quem você escolhe ser. Não importa o que os outros digam, você sempre será um príncipe para mim. O impossível consegue se tornar possível se você for sensacional. Você só precisa acreditar. Você tem que ser você mesmo. Ao infinito e além! Tudo vale a pena. Não existe dom maior do que o amor. Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada, pra achar a solução, nada. Continue a nadar. Pois é, pessoal. Quando eu vi esse vídeo, eu resolvi fazer uma viagem. E aí o convite é essa viagem que nesse momento eu vou falar para vocês, tá? Eu vou partilhar com vocês. Essa viagem é sobre o sentido da vida,
me fez pensar a partir de quando eu comecei a me questionar sobre o sentido da vida. Então eu viajei, eu acho que até mais ou menos os meus 10 anos de idade, quando eu tinha o hábito de ficar deitada no chão, olhando o céu, olhando as nuvens. E eu me perguntava de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estava fazendo aqui, aos 10 anos. Eu me lembro que eu perguntava para minha mãe, para meus colegas, se todo mundo pensava a mesma coisa e todo mundo ria de mim, sabe? E eu fiquei com essas perguntas dentro de mim durante muito tempo. O tempo foi passando e a partir do momento que eu fiquei mais madura, né? Eu aí já acredito que foi um pouco antes de entrar para a faculdade, porque eu fiz uma faculdade de medicina, eu sou médica homeopata, mas a minha primeira especialidade foi pediatria. Depois vieram outras especializações, mas eu escolhi fazer pediatria, isso lá se vão 41 anos, foi 41 anos atrás. E logo recém-formada, uma coisa que eu sempre perguntava quando eu fazia sala de parto era: será que realmente o dia que a gente nasce é o dia que está escrito lá na nossa certidão de nascimento? Então, todos vocês, assim como eu, têm um dia e uma hora que você nasceu. E aí a gente fica achando que é exatamente aí que a gente começa a contar o dia do nosso nascimento, da vida, de quando a nossa vida começou. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, e eu tenho certeza que muitos aqui também já se perguntaram a respeito, né? A gente tem, então, quando a gente chega aqui, quando a gente nasce, o dia do nosso nascimento, e depois, quando a gente for embora daqui, a nossa certidão de óbito. Então, nós somos marcados por uma entrada e por uma partida. Entretanto, se nós formos pensar um pouco mais adiante, provavelmente nós não nascemos no dia que nós demos o nosso primeiro choro, nosso primeiro respiro. Não foi. A nossa entrada aqui foi exatamente quando houve a junção do óvulo com o espermatozoide. Então tem gente até que fala assim, então o dia do meu nascimento seria melhor que fosse ali, quando houve essa junção. E quem sabe, então, a gente podia mudar, né, nossa data para aquela data lá. Só que naquele momento também já existia alguma coisa antes, geneticamente falando, o que nos possibilitou ser quem somos. Então, não foi também naquele momento, né, da junção do óvulo com o espermatozoide. Foi tudo que a gente trouxe, então, nessa união. Então, a gente pode dizer que a gente está trazendo, inscrito no nosso código genético, né, todos os nossos ancestrais, os nossos avós, os bisavós, o tataravô, a tataravó, e daí para trás, toda a história da humanidade. Vocês já pararam para pensar nisso? E eu fico pensando que talvez, com essas gerações que estão chegando agora, talvez essa história toda possa mudar. E, de verdade, eles começarem a refletir sobre isso. Porque a ciência está evoluindo, assim, de uma forma muito rápida, né? E eu tenho quase certeza que uma hora isso vai ser cogitado no meio científico. E talvez as nossas certidões de nascimento, elas não venham dizendo o dia, o mês e a hora que nós nascemos. E aí eu vou viajar um pouco mais com vocês também, eu vou continuar nessa viagem e vou fazer o convite. Um convite que vocês agora, se quiserem, podem fechar os olhos também. Não necessariamente precisam ficar atentos, porque é uma viagem que fala de cada um de nós. Nós somos todos um. Na verdade, nós não somos, nós intersomos. Porque, em essência, somos todos semelhantes. Não existe nenhuma diferença entre nós. Então, o convite é que, se você se sentir à vontade de repente, fechar os olhos para fazer essa viagem, essa pequena viagem comigo, que a gente viaje exatamente para o momento do nosso parto. Independente se você teve um parto normal ou um parto cesáreo, isso independe. E essa viagem era o que eu me questionava quando eu fazia as salas de parto como pediatra, recém-formada. Então, estamos lá nós dentro do útero da nossa mãe, boiando felizes da vida,
naquele líquido, porque nós somos constituídos em torno de 80% do nosso organismo de líquido. E nós, durante algumas semanas, né, 37, 38, 39 semanas, às vezes 40 semanas, nós estávamos lá mergulhados nesse líquido, que nós nos sentíamos seguros, nós nos sentíamos acolhidos. E, de repente, chegou o momento tão esperado para muitos do nosso, teoricamente, nascimento. E aí, de repente, sem mais nem menos, nós nem podíamos imaginar como seria. Para muitos foi um momento brusco, para outros nem tanto. Fato é que de uma hora para outra nós saímos daquele lugar quentinho, acolhedor, daquele líquido que a gente boiava. E aí a nossa mãe, de repente, não respirava mais por nós, porque cortaram o nosso cordão umbilical. E aí houve a primeira separação, que cada um de nós não tem recordação, mas que passamos todos pela mesma história. De repente, nós sentimos dor, certamente, porque o nosso pulmão teve que colabar e nós tivemos que respirar por nós mesmos. E aí de nós se não respiramos por nós mesmos. E aí vem um médico e aspira pelo nosso nariz a secreção que talvez nós tenhamos inspirado durante esses 9 meses que nós ficamos lá dentro, que precisa sair. Então, nós precisamos colocar para fora o líquido que, porventura, nós tenhamos respirado. E aí a gente chora. E se a gente não chora, naquela época, 41 anos atrás, eles ainda batiam no nosso bumbum, sabe? Para a gente chorar. Hoje não fazem mais isso. E aí nós respiramos. O que será que nós, bebês, sentimos quando nós tivemos que fazer a nossa primeira inspiração? Talvez medo, talvez dor, mas eu também ficava pensando, talvez um desejo muito grande de sobreviver ou de viver. E aí nós começamos a nossa jornada. Uma primeira inspiração. Quando pequenos, nós precisamos de alguém para tomar conta da gente. Durante um tempo, diferente dos outros mamíferos, que o tempo é muito mais curto, e de repente, esses mamíferos, que dizem que são inferiores, mas que não são, liberam as suas crias, e nós não. Nós ainda precisamos ficar durante um tempo cuidando das nossas crias. E aí tivemos esse tempo na infância, depois vem a adolescência, adulto jovem, mas o medo, ele vem ao longo da nossa jornada e esse sentido da vida, para cada um, foi semeado de uma forma diferente. Então, gostaria que vocês pensassem comigo na vida de vocês. A vida é como se fosse uma estrada em que a gente deve de seguir adiante, porque a gente não tem como voltar atrás. A gente tem que fazer uma história de hoje para frente. Então, a gente já ouviu isso antes, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. Então, imagine você que você está nessa estrada da vida, que você vem escrevendo a sua história ao longo dessa estrada. E que a partir do momento que você se depara, de repente, com obstáculos, você precisa se desafiar. E como vocês viram no filme, no filminho que passou antes, né? Na grande maioria das vezes, a gente conta com pessoas que nos dão um estímulo para seguir adiante, para atravessar os nossos medos, para nos desafiarmos, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. E por algum motivo, a gente segue, a gente vai. Alguns com mais um pouco de insegurança, outros não tanto, mas em algum momento, de alguma forma, a gente se perguntou: qual é o sentido disso tudo? Será que é apenas nascer, viver, morrer e acabou? Muitos ainda pensam que é assim, mas eu tenho certeza que vocês, assim como eu, não pararam para fazer esse tipo de pergunta e de questionamento sem uma resposta de algo maior, de um poder maior que anima a tudo e que faz com que a vida da gente tenha realmente um sentido e, de verdade, um significado.
Muitas vezes, esse sentido e esse significado, dependendo da família que a gente foi criado, foi educado, da educação que a gente recebeu, do meio que a gente vive, ele tem uma força maior. Outros nem tanto, aprendem vivendo. Então, só se aprende a viver de verdade vivendo. E a história de cada um de nós, ela vem ao longo das nossas existências sendo construída e muitas vezes precisando ser destruída e reconstruída. E essa é a maravilha de tudo, a gente não nasce pronto. A gente nasce, é como se a gente tivesse, como o Chico dizia, né, um livro com páginas em branco, onde a cada dia a gente vai escrevendo a nossa história. E esse livro, ao longo dessa trajetória, lá no final, vai ter um epílogo que vai depender da sua capacidade, ou melhor, da sua responsabilidade de escrever e reescrever. Então, constantemente a gente está escrevendo e reescrevendo. Mas o que importa mesmo é que você assuma essa responsabilidade de dar significado, de dar sentido e de ser grato e agradecido pela oportunidade que a cada dia nós temos. Estamos vivos, estamos respirando. Esse talvez seja o maior sentido da vida, a respiração consciente. Porque se de repente em algum momento você para de respirar e você não tem algo que te ajude a respirar, você se vai. E a gente não percebe como é importante esse ato simples, mas tão complexo de respirar. E a gente diz que vida, na verdade, é tudo o que acontece entre a sua primeira inspiração e a sua última expiração. Viver é esta pausa tão importante entre a primeira inspiração e a última expiração. Isso só você pode fazer por você. Então, se eu te fizesse uma pergunta agora, porque eu já me fiz quando eu fui planejar o que eu ia conversar com vocês, eu me perguntei exatamente isso. Se, de repente, colocassem na minha frente, como alguns filmes dizem, né, e mostram, uma máquina do tempo, e falassem para vocês assim, olha só, tem uma máquina do tempo aqui, em que você está sendo convidado para entrar nela e fazer uma viagem para trás. Porque essa máquina do tempo, ela vai te dar uma possibilidade que talvez até esse momento você não tenha tido. Reencontrar lá atrás a criança que um dia você foi, com tantos pensamentos, com tantas perguntas como eu tinha. Se fosse te dada essa oportunidade, você gostaria de conversar com aquela criança e fazer algumas perguntas básicas para ela? Tipo assim, o que você gostaria de ser no futuro? Mas você falando com você mesmo. E você com aquela criança fazendo outras perguntas para ela que fizessem com que ela talvez reescrevesse uma nova forma de pensar, de sentir e de agir. Ou, se você hoje está feliz com a pessoa que você se tornou, que você pudesse mostrar para ela que o caminho que ela estava seguindo era aquele mesmo, que vai ser bom para ela, e que pudesse estimulá-la a fazer coisas que talvez ela sozinha, sem essas perguntas, né, ela não fizesse para ela, sabe? E você poderia perguntar para ela, mas vem cá, será que se você tivesse uma chance de seguir por outros caminhos, você gostaria de seguir? Mesmo se esses caminhos não fossem assim tão simples, né, tão fáceis, que você tivesse algumas coisas aí no meio que pudessem impedir essa sua travessia, você gostaria de ir? E você fosse batendo um papo com essa criança e ela fosse te respondendo algumas coisas que talvez você, se não tivesse essa máquina do tempo, você não poderia ter chegado até ela, né? Mas, de repente, ela vai te respondendo. Você, hoje, sendo quem você é, da forma como você vem escrevendo a sua história, você está feliz com quem você se tornou? Ou talvez você, se tivesse condições de voltar atrás, estaria de uma outra forma, teria escrito outras páginas do seu livro,
teria sofrido menos, teria chorado menos, né, como diz a música, né? Teria aceitado a vida como ela é, as pessoas como elas são. Eu amo essa música, tá, gente? Porque eu acho que a pessoa estava inspirada quando escreveu essa letra, sabe? Será que você teria se acolhido mais, se dado mais amor, mais respeito? Será que você teria se perdoado mais? Será que você teria reclamado menos? Será que você teria vivido mais intensamente? Sabe, porque quando eu comecei a fazer essas perguntas para mim mesma, né, eu vi que talvez por imaturidade, ingenuidade, talvez eu não tivesse feito as coisas que fiz da forma que fiz. Mas a gente não tem a máquina do tempo. A gente não tem como voltar atrás. Mas a gente pode começar agora e fazer um novo epílogo, né? Um novo final. Então, é uma reflexão, talvez, que seria interessante que vocês tivessem. Eu tive, objetivamente, uma possibilidade de escrever uma nova história. Talvez eu já tenha falado isso nas outras vezes que eu tive aqui em outras palestras, mas o sentido da vida, para mim, ele começou de verdade aos 20 anos, quando eu sofri um acidente de carro. E nesse acidente de carro, eu tive uma concussão cerebral e eu fiquei em coma 12 horas. E quando eu voltei do coma, eu voltei com uma ideia. E essa ideia que me norteou para o resto dos meus dias, né, é que eu não ia perder tempo me arrependendo das coisas que eu não tentasse. Que se dependesse de mim, eu ia tentar todas as ideias que viessem na minha cabeça, desde que fossem boas para mim e que não prejudicassem ninguém, para que eu não me arrependesse de não ter tentado, de não ter feito. Então, muitas vezes eu tenho umas ideias e fico me questionando assim, será que é bom mesmo? Será que vale a pena eu fazer isso? Será que eu não vou me arrepender? E aí, de repente, vem essa voz que quando eu despertei do coma, veio para mim. Não, o máximo que pode acontecer é dar errado, e aí você começa de novo. Então, é sempre um novo recomeçar. E nesse momento que nós estamos atravessando, né, e nós fomos convidados compulsoriamente por essa pandemia global, então a pergunta é, será que você está de verdade escrevendo a sua história? Será que você está deixando uma pegada planetária para as próximas gerações, de uma pessoa que fez algo novo, algo diferente? Ou será que você não está fazendo tudo aquilo que você poderia fazer para quando passarmos por essa fase e chegarmos no tal do melhor normal? Porque eu não acho que será novo normal. Eu penso que poderá vir a ser o melhor normal para cada um de nós, se nós estivermos agora fazendo a nossa transformação. Se nós estivermos de verdade procurando a nos tornar seres humanos melhores por nós, para nós e para o nosso próximo. Se nós estivermos procurando compreender o nosso propósito de vida, ou melhor, o nosso propósito divino. Aquela famosa pergunta, quem sou eu? Ou o que sou eu? O que eu ainda não aprendi que eu preciso aprender? O que eu quero ainda enquanto há tempo? Porque o tempo é feito a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. Nós não sabemos como será o amanhã, como vai ser o meu destino. Não tem uma música assim? Já desfolhei o mal me quer. Primeiro amor de um menino, não é? Então, a pergunta é exatamente essa. Para, pensa. Todas as vezes que você se sentir em dúvida ou de alguma forma com um conflito sobre o sentido da sua vida, o significado da sua vida, relembre o dia que você foi concebido. Se essa concepção foi uma concepção desejada ou não, fato é que você está aqui, vivendo o seu agora, esse momento. E esse momento, ele é único. E o momento presente é inevitável.
você não tem como fazer de conta que ele não está acontecendo. Então, que seus próximos momentos sejam momentos felizes, momentos de gratidão, porque no fundo, todos nós temos a mesma intenção na vida: sermos felizes e, se possível, livres da dor e do sofrimento. E a filosofia oriental fala uma frase que eu acho fantástica. Ela diz assim, que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e livres. E esse é o meu convite para cada um de vocês. E para mim, claro, em primeiro lugar. Que nós possamos a cada dia, a cada amanhecer, em primeiro lugar, agradecermos a possibilidade de estarmos aqui, agora, vivendo, respirando a vida, com todo o sentido e significado que você pode dar a ela, a sua vida, porque ela é muito importante, ela é fundamental, porque você é um ser único, não existe ninguém igual a você. E que você, quando não estiver aqui, possa servir de modelo para as gerações que vierem atrás, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, que você possa ter deixado uma pegada planetária positiva, proativa e muito, muito, muito feliz. Que você acorde a cada dia com força, ânimo, coragem e fé. E eu trouxe um pequeno vídeo para colocar no finalzinho para vocês e vou deixar um tempo para que as perguntas, se porventura existirem, né, que a gente possa ainda ter um tempinho para conversar, tá bem? Então, tudo que eu falei é apenas uma reflexão. Que todos vocês possam parar e refletir a respeito. Vou pedir, então, que coloque o próximo vídeo, que é um vídeo de finalização, que quando eu ouvi, que eu recebi, eu achei fantástico, que faz com que a gente também possa, a cada instante, pararmos e agradecermos. Um beijo no coração, daqui a pouquinho a gente volta. Pode passar então o vídeo para nós, por favor. Não é fácil perceber que depois de anos construindo uma caminhada, entre quedas e acertos, edificando quem somos, acreditando que finalmente estávamos prontos, maduros, com todas as cartas na manga, mas de repente nos vemos num beco sem saída e nos damos conta de nossos limites, e que o que nos levou até ali já cumpriu sua função, e só há uma forma de seguir adiante, nos renovando e aceitando o chamamento da vida para se reinventar, construindo novas possibilidades. Eu sei, e eu sei que você também sabe, que às vezes isso exige destruir nosso velho eu, para dar lugar a uma nova criatura. Essa eterna reconstrução de si mesmo é o trabalho de uma vida inteira. Quantas vezes nos quebramos para recomeçar? Quantos rascunhos antes de uma obra-prima? Quantos esboços antes de começar a construção? Sei que nesse momento você lembrou dos inúmeros processos de reconstrução pelos quais precisou passar. Nesse processo, muitas vezes não conseguimos seguir sozinhos e precisamos de ajuda. Às vezes de um amigo, uma amiga, outras vezes alguém da família que amamos muito, ou um líder religioso que respeitamos também. Muitas vezes um terapeuta, psicólogo ou psicóloga que nos acolhe, como se fossem nos reconstruir. Mas a verdade é que para reconstruir é preciso desconstruir, desapegar, abrir mão dos excessos. E essa é uma escolha muito pessoal. Quando todos saem e a porta fecha, ficamos a sós com a missão de enfrentar a própria vida e reconstruir a própria história. Não dá para fugir disso. E somos capazes, porque assim como oleiros somos nós que pegamos, depois dos eventos de dor, os cacos que sobraram de nós mesmos para ressignificar a própria vida. Saiba que, depois de cada evento de dor em sua vida, ou dos dias em que chegou até mesmo a duvidar de si, você se tornou capaz de reconstruir quando assumiu a autoria da própria vida. E para todos os outros dias, nos quais nem você mesmo nem ninguém consegue te erguer, entrega-te a Deus, pois o oleiro da vida te criou por amor e sempre está pronto para te reconstruir, quantas vezes
forem necessárias. Bom, pessoal, esse vídeo que chegou até as minhas mãos me fez refletir mais ainda. E por isso esse bate-papo, né, que eu estou tendo a oportunidade de ter com vocês, está sendo tão importante para mim no dia de hoje. Um dia lindo como o dia 27, dia de São Cosme, São Damião e Dom Um. E como médica pediatra, eu sou muito, muito, muito agradecida por ter tido a oportunidade de conversar com vocês aqui nesse momento. Então, assim, meu desejo real é que todos vocês sejam muito felizes, fiquem em paz e sigam a vida de vocês com um sentido e um significado, com muita gratidão, muita gratidão. Eu estou aberta a perguntas, se por acaso tiver alguma. Mais uma vez, muito agradecida. Oi, Miriam, muito obrigada, gratidão. É muito bom te ouvir, muito bom, muito boas essas reflexões. E temos perguntas, sim. A Kátia Regina, ela pergunta: existe alguma maneira de ressignificar a vida baseada no eu com tantas responsabilidades com o outro? Excelente tua pergunta, minha amiga. E vamos combinar que não é só você que tem essa questão, não, sabe? Eu acho que isso tem muito a ver com a forma como nós, ocidentais, somos criados, tá? Em que a gente ouve desde pequeno aquela história assim, que a gente tem que cuidar do outro, porque pode ser que amanhã ou depois a gente possa precisar de alguém, alguém vem e cuida da gente. E muitas vezes a gente vai assumindo mais responsabilidade do que a gente é capaz de dar conta. E o grande problema, né, o grande perigo, se é que a gente pode falar assim, é que a gente cuide muito do outro e deixe de cuidar da gente. Porque para você poder cuidar de outra pessoa, para você ser responsável por outra ou outras pessoas de forma 100%, né, você tem que estar muito bem com você tem que estar muito em paz com você tem que estar muito feliz com você, porque senão você acaba só doando e não se cuidando. E numa dessas você pode acabar adoecendo, porque você se esvai até energeticamente mesmo, né? Acredito que numa outra palestra eu também devo ter falado sobre isso, mas se falei não tem problema, eu vou falar aqui de novo, porque de repente está aqui nesse momento quem não estava nas outras, né? Uma vez eu participei de uma formação em que o palestrante falava, deu um exemplo, tá? Que na vida nós pilotamos 3 veículos diferentes e que cabe a nós percebermos que tipo de veículo nós estamos pilotando. Então ele falava assim: existe o veículo A, o veículo B e o veículo C. Quando nós pilotamos o veículo A, tudo que a gente faz é muito bom para a minha pessoa, para quem está mais próximo de mim, ou seja, para a minha família, para os meus amigos, para a sociedade, para o estado onde eu moro, para o país, para o planeta, ou seja, para o todo. Esse é o veículo A, ou seja, é ecológico, é bom para todo mundo. Ninguém sai perdendo, ninguém fica com menos. Veículo B, é muito ruim para mim, não é bom para mim, não fico feliz. Eu faço porque eu me sinto obrigada. Tem momentos que eu estou muito cansada, mas eu não consigo dizer não. Mas é bom para o meu próximo, é bom para a minha família, é bom para os meus amigos, é bom para a sociedade, é bom para o Estado, é bom para o país, é bom para o planeta, mas não é bom para mim. E o veículo C? É excelente para mim. Beleza, tudo perfeito. Para mim é ótimo, mas é ruim para o meu mais próximo, para a minha família, para a sociedade, para o planeta. E eu não me importo se esteja ruim para todo mundo, desde que esteja bom para mim. E o que ele dizia é que a maioria de nós está pilotando o veículo B, porque sempre não, né? Na maioria das vezes, da forma como nós fomos ensinados e educados, nós do Ocidente, nós estamos sempre preocupados e fazendo tudo para o outro, esquecendo de fazer por nós. E aí tem aquela célebre frase, né? Ama ao próximo como a ti mesmo. E esse amor a ti mesmo
é o auto-amor, é o autocuidado, a autoaceitação, o auto-perdão, o autoacolhimento. E onde fica, então, você, se você, de repente, assume 100% de responsabilidade por todo mundo? É uma pergunta apenas, né? Então, eu deixo para você esse questionamento e que você procure ver qual veículo você anda pilotando na sua vida, porque se a gente está pilotando há muito tempo o veículo B, se a gente começa a ter auto-amor por nós, né, esse autocuidado, acolhimento por nós, daqui a pouquinho a gente está pilotando o veículo A. Ou seja, é bom para mim, mas é bom para todo mundo. Agora, quem está no veículo C, que é aquele que está sendo bom para mim, está todo mundo mal, aí difícil esse do C pular para o A. Mas eu tenho certeza que se você daqui para frente quiser escrever uma nova história, talvez você saia do veículo B, porque algo me diz que você está no B, tá? Aliás, 90% de nós estamos no B, ok? Mas nada impede que a gente vá pilotando o veículo A, né? Boa metáfora essa do veículo, né? Boa reflexão, né? Acho que a maioria de nós está no B mesmo, né? Pois Mas é. o quanto é importante o equilíbrio, né? Se eu estou bem, eu também estou melhor com as outras pessoas, né? Onde há equilíbrio, a tendência é que a gente fique melhor. E se a gente também for prestar atenção, né? Muitas doenças que nós temos, né? Eu fiz uma palestra, quer dizer, é uma das palestras que eu faço com o carro-chefe, chamado Lado Oculto das Doenças. E eu acho que até já fiz presencialmente no Lar Francisco. Algo me diz, não tenho muita certeza, mas acho que fiz. Existem muitas patologias que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida, que é exatamente por essa falta do autocuidado, do auto-olhar. Então, a gente acaba utilizando muita da nossa energia, muito das nossas atitudes, né, cuidando do outro, e a gente esquece de cuidar da gente. Então, muitas doenças começam a partir daí, por essa falta de autocuidado, porque é oculto, né, até que o corpo da gente se manifeste, né? E se a gente não parar para pensar o que a gente está fazendo com o nosso veículo, né? Que sentido a gente está dando para esse veículo na nossa vida, né? É importante a reflexão também, né? Sim. E quantas vezes adoecemos porque estamos distantes de nós, né? E aí Exato. o corpo manda o sinal, né? É verdade. É aquela frase, né? Quando a boca não fala, o corpo adoece. É Então, é verdade. uma forma do corpo dizer, ó, tem alguma coisa que não está bom aí na tua vida, né? Desperta. É isso aí, É um despertador, chamado, né? né? É um Despertador, despertador. né? Mas, Desperta pelo amor ou pela dor, né? e às vezes a gente anda tão distraída, né, que os chamados vêm mais baixinhos, a gente não escuta, e às vezes só vai escutar quando vem um grito maior, né? E Então, você essa sabe, escuta é muito importante, né? e essa pandemia, que é uma bênção, né? Porque a gente Sim. tem que compreender que essa pandemia, na verdade, é um chamado global, é um chamado para a humanidade. Então, se antes a gente não tinha tempo para parar, para olhar para a gente, agora a gente tem todo o tempo. Só que eu tenho a sensação, às vezes, que a gente não está conseguindo aproveitar todo o tempo disponível que nós temos hoje para essa pausa, para dar um break, sabe? E se autocuidar e fazer esse olhar carinhoso, né? E a gente ainda continua justificando para fora a falta de tempo. Não é falta de tempo, a gente está utilizando mal o tempo que nós temos de montão agora, e muitos estão passando por essa pandemia sem um pingo de autorresponsabilidade, pelas consequências que estão vindo, já estão vindo, e que virão daqui para frente, se a gente não ressignificar o sentido que nós estamos dando para a nossa vida. Que sentido é esse? O que eu estou fazendo por mim? Sim. Mais uma pergunta, Miriam. Gabriela Mello. Boa noite. Procuro sempre o significado da vida e uma vontade de fazer a diferença na vida do próximo. Mas será que teremos um dia que descobriremos a nossa missão aqui? E agradece, né, a sua palestra. Obrigada, querida. Pois é, saber o nosso propósito divino é mais do que o propósito de vida, né? A gente vem, de repente, com um script, entre aspas, que nós não conhecemos.
Então, quando a gente chega aqui, quando a gente nasce, como eu falei lá no comecinho da viagem, né, a gente vem com algo que a gente descubra ao longo da nossa trajetória. E a vida ela é muito interessante porque ela vem com muitos sinais, sabe? São sinais que a gente, quando não está atento a esses chamados, né, a gente passa batido, a gente não percebe. E olha que são pequenos sinais, às vezes repetidos, que a gente, nessa desatenção, nessa vida louca que a gente vinha levando, né, até hoje, de correndo atrás de fazer 1000 coisas, né, de bater inúmeras metas, para poder nos tornarmos a pessoa que a gente acredita que a gente queria ser, né, o que a gente quer ser, a gente fica meio desatento para esses pequenos sinais. E hoje, com essa possibilidade que a gente está tendo de dar essa ressignificada, e como mostra ali no vídeo que a gente viu agora no finalzinho, muitas vezes a gente precisa desconstruir tudo aquilo que a gente acredita que a gente estava construindo até agora, que estava no caminho certo, e reconstruir de novo outra história. E dependendo de como você vem escrevendo a sua história de ser, né, nessa vida, talvez você ainda não tenha parado de verdade para poder ouvir teu coração. Quem sabe, de repente, você pode todo dia antes de dormir? Não sei se você faz isso, né? Mas é uma ideia. E se faz, faz mesmo, tá? Continua fazendo. Você fazer um check-up, né? Tipo assim, é como se fosse um escaneamento do seu dia, né? O que eu fiz hoje de bom que poderia ter feito melhor? Santo Agostinho falava isso, né? Será que eu podia ter sido uma pessoa melhor por mim e pelo outro? E às vezes é um outro que a gente não conhece, tá? Às vezes você passa na sua vida, no seu dia a dia, por uma pessoa que você nem sabe quem é e que você estava tão ensimismada com você mesmo, com seus problemas, com as suas preocupações, que às vezes você esquece até de sorrir para o outro, que um sorriso só naquele momento faria a diferença, né? Um bom dia, uma boa tarde, você não precisa conhecer a pessoa, sabe? Ou, de repente, hoje, como a gente está muito ligado aí nas redes sociais, né? Quem tem como, passar uma mensagem que talvez uma pessoa que você nem conhece só precisava daquilo, de uma palavra, em vez, de repente, da gente perder um enorme tempo da gente, sei lá, reclamando que as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente gostaria que acontecesse. Como eu não conheço você, como eu não estou te vendo, que pena, queria muito ter a chance de fazer uma live, né, que eu pudesse olhar para as pessoas, porque eu amo fazer palestra, olhando olho no olho, né, e tendo a troca, né, a gente poder conversar. Mas se você, todo dia de noite, antes de dormir, você começar a entregar aos seus amigos espirituais, ao seu anjo guardião, pedindo ou dizendo, olha, vou ficar mais atento aos sinais. Quem sabe, de repente, venha a inspiração do seu propósito divino, né? Do seu propósito de vida. Faz isso. Acho que ficar atento aos sinais é muito importante, né? A gente tem sinais o tempo todo, só que a gente muitas vezes não percebe, né? Fica surdo, fica cego, né? Mas os sinais estão aí, né? Então, quando a gente tem esse foco, essa intenção, e eu acho que essa sugestão, né, de no final do dia olhar, se perguntar, refletir e procurar estar mais atento, a gente já vai ter esse foco, né? E com certeza vamos poder perceber melhor os sinais que nos chegam o tempo todo, né? São indicações, né, de caminhos, né? Eu sou médica homeopata, como eu falei, né? Sou instrutora em Mindfulness. Mindfulness é uma ferramenta, uma técnica, né, que está chegando no Ocidente já há algum tempo, está sendo muito difundida, muito falada, onde a gente trabalha principalmente essa consciência plena, essa atenção plena, olhando para nós e nos autoconhecendo, né? Autodescobrindo principalmente o que nos falta na vida, né? Nossos princípios, nossos valores e as atitudes de vida que nós, enquanto seres humanos, deveríamos de semear e cultivar
ao longo da nossa existência, né? E ela é uma filosofia baseada na filosofia oriental, de mais de 2.500 anos. E existe um tripé em Mindfulness que vale para a nossa vida toda hora. Então, esse tripé Mindfulness, logo no começo, que a gente aprende através dos treinamentos de foco, atenção e concentração, ele diz que esse tripé é intenção, atenção e atitude. Quando você está equilibrado, harmonizado entre esses três, a intenção, a atenção e a atitude, você consegue levar uma vida mais plena, mais consciente e mais 100% focada no ser que você nasceu para ser. E você sai, então, do piloto automático, que Mindfulness fala isso o tempo inteiro. O piloto automático é como nós levamos a nossa vida até hoje, ligados no modo fazer. Então, a gente, enquanto ocidental, a gente vive no modo automático, do modo fazer, esquecendo muitas vezes do modo ser. Então, quando eu entendo que eu vou conseguir fazer mais por mim e pelos outros, né? Pela humanidade de um modo geral, quando eu tiver educado em mim, ou fortalecido em mim o modo ser, tudo fica mais simples. Não é que fique mais fácil, porque você tem que treinar, você tem que estar atento aos sinais, e você tem que querer fazer, você tem que querer mudar, senão também não adianta. Não tem fórmula mágica. Com certeza. Mais uma pergunta. Miriam, por que sempre achamos que é tarde para recomeçar? Nos acomodamos com o avanço da idade, sendo cada vez mais uma justificativa para ficarmos parados. Quando a gente coloca essa palavra logo no comecinho de uma frase, né? Sempre. Essas palavras, sempre e nunca, primeira coisa que, se ficar uma dica aqui, já estou feliz, né? Procura transformar as palavras por outras que não sejam nem sempre nem nunca. Sempre, nunca, nada, tudo. Essas palavras elas têm muita força. Então, a neurosemântica, que é o significado que a gente dá para as palavras, se você prestar atenção e começar a mudar já na forma de você escrever, né? Porque para você ter escrito, você pensou antes, né? E pode ser que você tenha sentido antes, ou já venha sentindo isso há muito tempo na sua vida. E o que é o tempo? Né? O tempo é relativo. A gente tem a vida pela frente, seja ela porque você está jovem ou porque você já está com mais idade, né? E nem eu já estou na minha terceira idade, querida. E a terceira idade, cronologicamente falando, ela é uma. Mas o que importa é a idade que você tem na tua alma. Se você olhar para você, lá para o teu íntimo, tá? O teu ser interno, e você olhar para você e agradecer toda a história, toda a trajetória da vida que você teve até hoje, e quanto mais tempo você tiver pela frente, quer seja ele pouco ou muito, não importa, porque o tempo é relativo. Faça do seu dia, das suas 24 horas, o melhor que você puder fazer por você. Não se arrependa de não ter feito. Dê 100%. Não fica preocupada se você ainda tem muito tempo ou não. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu posso ter menos tempo que você. De uma hora para outra, tudo pode mudar. Mas não gasta a sua energia. O Dr. Augusto Cury diz uma coisa que eu acho que vale a pena aqui. Gasto energético inútil. Não gasta a sua energia pensando no tempo. O tempo é relativo. Faz o melhor, que já está ótimo. Por você e por todo mundo. Você vai ser um modelo, se você tirar a palavra sempre do teu vocabulário. É um cuidado, né, tão importante. Quantas vezes a gente escuta, né, ou até fala, sem se dar conta, nunca ou sempre, e aí já tem uma determinação, né, uma sentença, já corta, como é limitante isso, né? Sempre, nunca, é muito limitante, né? Então, um exercício importante, né? Porque quando a gente começa Já a viu que tem mudar a vários fala... exercícios que a gente pode fazer. Isso, você deu hoje aqui muitas dicas importantes e podemos colocar em prática, né?
A palestra fica gravada, quem tiver dúvida vai poder ouvir de novo, vai poder treinar, fazer os exercícios, compartilhar com outras pessoas, e isso é maravilhoso. Fizeram uma pergunta de quem é o texto dos veículos. De quem é esse Olha texto só, dos veículos? de quem é o texto eu não sei. Eu sei que eu fiz esse curso há mais de 10 anos atrás, e a pessoa que era a pessoa que estava dando o curso para a gente, ele falou isso, e se ele falou de quem é o texto, eu honestamente nem guardei, porque eu passei a levar isso para a minha vida, sabe? Foi um dos deveres de casa que, nesses últimos anos, eu tenho prestado atenção em mim. Que veículo que eu ando pilotando na minha vida, sabe? Então, eu tenho observado, depois que eu comecei a treinar, essa percepção desses veículos, é importante que a gente possa, de verdade, se autoacolher, sabe? Tudo começa. Se eu quero ver uma mudança no mundo, como Gandhi dizia, tem que começar por mim. Se eu quero que o mundo tenha paz, eu tenho que desenvolver a paz em mim. Se eu quero um mundo sem conflitos, eu preciso começar a olhar para mim e ver em que áreas em mim está em conflito. E se eu puder, enquanto eu estiver aqui nesse planeta, procurar fazer o melhor que eu possa fazer por mim, porque eu não posso fazer pelo outro se antes eu não faço por mim. E me veio agora uma lembrança também, uma história que todo mundo aqui já deve ter ouvido, né? Foram perguntar para Gandhi, foi uma mãe que foi com o filho, e foi perguntar para ele, Senhor, meu filho acredita muito em você. Ele gosta muito de açúcar. Diz para ele que comer açúcar faz mal. E aí ele falou, volte daqui a uma semana, que aí eu converso, eu digo. E aí a mãe falou, mas por que não agora? Volte daqui a uma semana. Dali a uma semana ela voltou com o filho. E aí ele falou para a criança, não coma mais açúcar porque faz mal. E a criança, ok. Aí ela falou, mas por quê? Precisou passar uma semana. Ele falou, porque eu comia açúcar. Eu não podia falar para ele uma coisa que eu não fazia. É simples. Miriam, não temos mais perguntas. Queria ficar te ouvindo aqui por muito mais tempo. Então, as suas considerações finais para que a gente possa encerrar. E estamos Então, assim, querida, muito felizes com a sua presença hoje aqui conosco. eu sou muito agradecida, como eu falei, porque eu gosto muito de poder dividir, partilhar, né? E sempre que tiver uma oportunidade, pode me chamar, que eu venho feliz da vida. Com certeza. Enfim, o sentido da vida e o significado da vida, para cada um, tem uma pitada e que seja de amor, né? Que a escolha seja pelo amor. Que o seu propósito de vida seja para você cada vez mais ser grato pela chance de estarmos aqui nesse planeta vivendo esse momento único que será lembrado nas próximas gerações e que você possa fazer alguma coisa, mesmo que você não seja lembrada de uma forma assim planetária, né? Mas para a sua família, sabe? Para os seus filhos, como eu falei, para os seus netos, né? E que você, quando se for dessa para outra, que a gente não sabe quando vai ser, que você possa lá no seu epitáfio colocar uma frase que possa ter representado para você esse sentido da vida. A minha eu já tenho, tá? Que foi escrita há muito tempo atrás, só se leva dessa vida a vida que se leva. Um beijo no coração de vocês, fiquem bem, fiquem em paz, sejam muito felizes. Tchau, tchau. Muito obrigada, Miriam, mais uma vez. Esperamos ter você aqui novamente. Com certeza, né? Já sabemos que o convite será aceito, porque você falou que gosta muito, né? E nós gostamos muito de te ouvir. E você está fazendo algo que gosta, né? Então, acho que é como você falou, né? O que eu faço que tem a ver comigo, né? É aquilo que eu também passo, né? Então, aquilo que eu gosto, que eu amo, eu passo também com muito mais amor. E você passa vibração e tudo que você fala tem
firmeza, né? Tem vibração, e eu acho que chega até nós e nos toca. Gratidão e até a próxima palestra. Paz e bem. Um beijo, paz e bem, querida. Um Fica grande bem. Tchau, tchau. abraço, um beijo. Obrigada, querida. Então, vamos mais uma vez encerrar aqui a nossa noite da Corrente do Bem desse domingo, agradecidos por esta oportunidade de estarmos sempre aqui para refletirmos sobre as nossas vidas, sobre esse momento que estamos vivendo. E hoje a gente sai daqui com importantes reflexões e exercícios também, né, que vão nos auxiliar nesse momento da nossa caminhada. E em outros também. Então, vamos à nossa prece. Lembrando da água, ainda é tempo, se alguém não pegou. Nesse momento, Pai, queremos te agradecer pelas nossas vidas, por estarmos aqui, por essa oportunidade que tivemos hoje de nos conectar com tantas reflexões que nos fazem repensar o sentido das nossas vidas. Somos ainda, Pai, tão imperfeitos, mas queremos ter a intenção de melhorarmos sempre e que possamos não nos desviarmos deste caminho da busca do sentido das nossas vidas. Que possamos ser um instrumento de amor, de paz, e que possamos sempre olharmos para a nossa vida com todo o cuidado e amor que ela merece. Te pedimos, Pai, que todas essas vibrações amorosas cheguem a cada irmão que aqui se encontra conectado conosco, a cada família aqui representada, que cada irmãozinho em sofrimento possa ser grato pela vida, recebendo essas vibrações de amor. Lembrando que podemos sempre recomeçar, que nada está pronto, que a vida é um processo, é impermanente e eterno. Que essas vibrações também alcancem aos nossos irmãos em espírito que desistiram da vida no momento de sofrimento. Que eles possam receber todo o amparo, toda a assistência dos bons espíritos, para que se perdoem, para que perdoem e para que prossigam a sua trajetória e as novas oportunidades que lhes serão dadas. Te pedimos, Pai, que nessas águas seja colocado o remédio que cada um necessita para reflexões mais profundas, para o seu reequilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Que essa semana seja plena de descobertas, de percebermos os sinais que nos são dados o tempo todo, que estejamos atentos a nós, ao sentido das nossas vidas e ao veículo que estamos utilizando para nos conduzir a cada dia. Nos abençoe, nos proteja, nos guie. Gratidão, que assim seja. Então, muito obrigada a todos que estiveram conosco até agora. E na quarta-feira a gente se encontra de novo para mais uma Corrente do Bem. Nós teremos a Luciana Marins nos brindando e finalizando esse mês de palestras direcionadas para
falar sobre a vida, sobre a valorização da vida. Então, paz e bem a todos e até quarta e boa semana a todos.